Sejam bem-vindos a mais uma análise rápida do Bitcoin, disponível apenas para os membros pagos da comunidade. E então, bora que bora. Vocês gostaram bastante do formato, então a gente vai continuar tendo ele aí disponível para a gente seguir essas análises semanais. Pessoal, o BTC no semanal, vamos começar por uma análise mais de longo prazo para a gente pegar tudo que eu quero passar aqui inicialmente. Mas, ó, vamos lá. Pronto, é isso. Então, se a gente pega o BTC aqui no semanal, a gente vinha fazendo topos e fundos mais baixos, né? Então, topo, fundo, depois topo mais baixo, na verdade, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, até que agora a gente de fato tem a possibilidade de termos feito aqui esse rompimento, né? Esse swap com o reteste aqui dentro desse OAB e a reversão, que é possível agora por conta desse possível fundo mais alto. Então a gente vem fazendo topos e fundos mais baixos até que agora a gente fez esse fundo com swap, o SFP no mensal e de fato um possível fundo. Então, por que possível fundo? Por causa desse fundo mais alto que a gente está tentando fazer aqui agora. O importante agora é a gente confirmar esse rompimento. Então, descendo para prazos mais curtos aqui, a gente tem um nível de liquidez muito alto aqui nessa região. Então, por mais que aqui a gente tenha tido um setup de short no 12 horas e que pode ser que ele se confirme aqui no fundo aqui de 1 hora e de 12 horas, né? É o mesmo fundo, se a gente for ver, ó. Fundo no gráfico de 1 hora, esse é o último candle de alta antes do mais alto, tá? Esse fundo. E no 12 horas é esse fundo aqui, que é o antes desse topo mais alto. Então a gente provavelmente tá bastante com cara, né? De que vamos fazer uma quebra de estrutura aqui, que seria isso daqui, SFP. Aqui embaixo, o nosso MSB. Quebra de estrutura de mercado. Então, muito provavelmente a gente deve fazer essa quebra de estrutura, mas tem um porém, igual eu tinha mandado aqui a quebra de estrutura, né? Quando a gente estava nessa região aqui, eu mandei uma quebra de estrutura aqui embaixo. Eu acho que ainda assim, por mais que a gente tenha tido aquela divergência aqui nesses topos com o CVD, que eu vou mostrar também, eu acho que ainda assim pode ser que a gente venha, varra, volte e continue bullish. Por quê? Porque a gente tem aqui nesses dois fundinhos aqui, ó, além desse fundo, que é onde tem um SFP, que inclusive se você for ver aqui, traçar uma linha, o preço deixou vários SFPs aqui numa hora, por isso a gente continuou um movimento bullish, mas aqui nessa linha onde eu marquei, a gente tem equal lows, né? Ou seja, fundos iguais, mais ou menos aqui, ó, os quais ficam muita liquidez, então o preço está sendo puxado para varrer esses fundos, pode ser que varra, recupere e continue com o setup da mesma forma que ele tinha feito aqui, ó, e continue em tendência de alta. Então, eu acho que a gente pode ter no curto prazo, como a gente tem esses equal lows, mais esse fundo aqui para fazer a quebra de estrutura que ainda não aconteceu e vem assim há vários dias sem fazer. E além de tudo, a gente ainda tem esse outro topo aqui antigo com esse OP aqui também, ó. Eu acho que é possível que, por mais que a gente esteja quase fazendo essa quebra de estrutura, pode ser que a gente não faça ela,
O preço vem, faz esse movimento, volta aqui de novo, varre todo mundo e agora sim a gente desce para fazer o nosso pullback, talvez fazendo mais um topinho aqui. E eu vou até explicar o porquê de eu estar pensando isso, por conta do CVD, né? Se a gente for ver, eu mostrei aqui na última análise, ó, essa divergência no CVD, só que se a gente for pegar a mesma divergência lá atrás, ó, aqui no caso, pronto, a mesma divergência que aconteceu, né? Aqui a gente tem a divergência, preço mais alto, e aqui o CVD fazendo topos mais baixos. A gente teve a mesma divergência aqui nesse topo, ó. Só que olha para você ver como é que ela agiu. Esse foi o topo mais alto no CVD, esse foi o outro mais baixo. E aí vamos pegar no mesmo nível de preços, esse foi o topo mais alto, esse foi o mais baixo. Ou seja, pode ser que a gente faça uma manipulação desse tipo, que é o quê? Veio, já marcou um pouco de divergência no indicador, porque aqui está fazendo topo mais alto, topo mais baixo, e aqui está topo mais alto e mais baixo, ao contrário. Então, se a gente for ver aqui, eu acho que pode ser que a gente faça esse último puxão aqui na divergência também, para aí sim a gente cair. Vai depender se a gente vai confirmar essa quebra de estrutura, fechando 1 hora abaixo, talvez o 12 horas abaixo ou não. Mas de qualquer forma, eu estou olhando para pullbacks dentro dessa zona de preço, que é o último OB. Que se a gente for ver também em tempos gráficos mais baixos, dá para ver claramente que é um nível importante esse nível aqui, ó. E não só ele, né? O nível o mid range aqui desse canal, olha como é que ele sempre vem funcionando. Aqui, 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 aqui. Então esse mid-range desse canal ele tá bem importante, além do nível esse OB aqui 12 horas, e como vocês podem ver, esse mid-range, ó, que ele vem segurando perfeitamente o preço, e aí aqui a gente tentou romper, não conseguiu, voltou, e aí fez impulso para romper de fato. Então aqui é um nível bem importante que eu acho que deve voltar a ser testado, independente de ambos os cenários, se a gente já vier quebrar e fechar embaixo e vier, ou se a gente fizer, por exemplo, isso, voltar, vir aqui, varrer de novo e agora sim cair. Independente de ambos, a hora que der um setup, claro, eu quero estar entrando em short para posicionar aqui embaixo em long. Mas a minha operação principal é posicionar aqui em long para a gente poder fazer mais ou menos igual a gente fez aqui e aqui, ó, pullbacks nessa tendência que está se formando, que eu acho que logo depois ela deve vir testar de novo esse topo. E aí, na hora que a gente vier aqui, eu quero ver um rompimento forte, porque caso não rompa forte para cima, aí já abre caminho para a gente fazer a mesma coisa que das outras vezes. Então, se a gente quer ver um movimento de fato interessante aqui, depois desse pullback, eu acho que a gente deve querer ver um movimento forte de rompimento aqui. Se não tiver esse movimento forte de rompimento, muito provavelmente significa que a gente pode descer de novo para continuar acumulando antes de estourar esse canal. Pessoal, muito obrigado pelo tempo. Essa análise aí foi bem rapidinha. Eu só vou ver o dólar aqui porque tem mais um último minutinho aqui. Então, o dólar ainda está bem bonito também. Eu acho que está bem interessante. Está bem bonito mesmo. Se a gente for ver, o dólar está ficando cada vez mais fraco e com cara de que vai descer, deixando os pavios para cima, tá fazendo um movimento interessante. E a gente vai ter fechamento mensal e alguns dias seria importante fechar abaixo disso aqui para não deixar um SFP no mensal.
Então, e quebrar a estrutura também, quebrar essa range para baixo no mensal. Mas assim, por enquanto, tudo excelente, caminhando como esperado. Eu acho que vamos ter um movimento bem interessante aí e oportunidade de se posicionar nele nos próximos dias. Obrigado aí, pessoal, valeu, espero que gostem do vídeo.